E hoje nós vamos meditar na figura de 3 homens de Deus, de 3 pessoas que foram marcadas por Deus, 3 pessoas de contextos diferentes, de realidades diferentes, que tiveram as suas vidas marcadas e impactadas por Deus, e que em função disso viveram um processo de transformação. Quem quer ter a sua vida marcada por Deus aqui? Quem quer ter a sua vida marcada por Deus? Então, quando nós somos marcados por Deus, algumas coisas nos acompanham. E a minha esperança e a minha oração nessa noite é que estas marcas sejam presentes na nossa vida por conta da presença dele, que é tudo em nós. Jonas 1:2 diz assim, Deus falando a Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até a minha presença. Até só esse versículo. Senhor, que pela tua graça o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Como é que é uma vida de uma pessoa marcada por Deus? Como é que é uma vida de uma pessoa que se deixa tocar pela presença de Deus, deixa tocar pela graça de Deus e é transformada por Ele? Como é que é a nossa vida quando nós verdadeiramente damos lugar a Deus nela? Jonas é um homem contraditório, incongruente e incoerente em muitas coisas, mas não dá para dizer que o Jonas não é uma pessoa marcada por Deus. Com toda a sua dificuldade, Jonas é profeta, reconhecido como profeta, e ele tem marcas claras e evidentes da presença de Deus. E a primeira marca de uma pessoa de Deus, de uma pessoa que foi impactada pela presença de Deus, é que essas pessoas são sensíveis à voz de Deus e ao seu chamado. É interessante que o texto começa dizendo que veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo. Ou seja, a palavra só está relatada aqui porque Jonas ouviu. A palavra só está registrada aqui, nós só temos acesso à história de Jonas porque Jonas ouviu a voz de Deus. E uma das primeiras marcas que a gente tem ao encontrar-se com Deus é aprender a discernir a voz dele. É aprender a reconhecer a voz dele. É aprender a perceber a voz de Deus. A gente tem dito aqui que os animais reconhecem a voz do seu dono, que os animais reconhecem o barulho, a pegada, a pisada dos seus donos. Nós também somos aptos e capazes de aprender a ouvir a voz de Deus. Você não precisa de ser um especialista em Deus para ouvir a voz de Deus. Há pessoas que nunca ouviram falar de Deus e de repente são tocadas por Deus. O problema é que às vezes nós criamos uma ideia, uma idealização do que é ouvir Deus. E normalmente a gente pensa naquelas cenas de filme, onde uma nuvem se abre, um feixe de luz passa, desce do céu e uma voz grossa, assim, parecida com a do Cid Moreira, chega até a gente e a gente diz assim, agora Deus falou. Só que Deus fala de maneira diferente. Deus fala de uma língua que você entende. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você, Deus fala numa língua que você entende. Talvez para Natane vai ser assim, cara, não é, Natane? Talvez para Natane vai ser assim, talvez para você vai ser no silêncio. Talvez para algumas pessoas vai precisar que Deus dê um sacode. Para outras, Deus vai ter que usar alguém, o mar vermelho, o mar, a nuvem vai ter que abrir mesmo, porque é muito difícil você ouvir a Deus. Mas o fato é que se eu e você nos colocarmos disponíveis a Deus, nós vamos ser guiados pela voz de Deus. Amém? Então diga comigo assim, eu posso ouvir a voz de Deus. Eu posso ouvir, você pode dizer isso mais forte? Eu posso ouvir a voz de Deus e ser guiado por ela. Amém, irmãos? Nós não somos daqueles que andam de acordo com o vento. Nós não somos daqueles que andam segundo a maioria. Nós não somos daqueles que vai de acordo com que a maré está indo, de que o fluxo está indo. Não, nós temos uma direção. E pessoas marcadas com Deus, por Deus, são pessoas com direção. É muito claro isso.
Quando você encontra uma pessoa sem Deus, e se você está vivendo uma vida longe de Deus, uma das marcas fundamentais de quem está sem Deus é a perda de direção. É uma pessoa desnorteada, sem rumo, sem saber para onde vai. Tenta aqui, tenta ali, tenta acolá, bate cabeça aqui e ali. Quem tem Deus tem direção. A segunda coisa, ainda dentro da história de Jonas, é que pessoas marcadas por Deus descobrem que se negarem o propósito de Deus nas suas vidas, eles acabam se colocando em risco e colocando os outros em risco. É interessante que Jonas ouviu Deus, mas foi na direção contrária da voz de Deus. Porque ouvir a Deus somente não é suficiente, é preciso ouvir e colocar em prática. E Jonas ouviu que era para ir para Nínive e ele foi para Tarsis. E o pior é que toda vez que eu desobedeço a Deus, toda vez que eu me coloco na direção contrária da vontade de Deus, eu acabo colocando em risco todo mundo que está à minha volta. E o capítulo 2 o capítulo 1 mesmo, vai descrever a encrenca que Jonas arruma para quem está com ele. Ele entra no barco e começa uma tempestade. Não é porque Deus estava castigando, não, é porque Deus não desiste do propósito dele na sua vida. Então ele vai arrumar de maneiras para te levar de volta. A gente tem uma tendência a achar que Deus estava castigando Jonas. Não é isso. Porque se Deus fosse tratar a gente de acordo com o nosso merecimento, estava todo mundo enrolado. Mas a verdade é que começa uma tempestade no mar e os homens usam a fé que eles têm, a crendice que eles têm, jogam sortes e acaba caindo em Jonas. E eles perguntam para Jonas: quem é você? E ele diz assim: eu sou hebreu, servo do Senhor que fez a terra e os mares. E ele mandou que eu fosse para Nínive e eu estou fugindo da presença dele. E os caras que nem conhecem a Deus dizem assim: você é maluco? Porque dentro daquela realidade, cada um tinha um Deus para uma coisa. Então tinha o Deus do vento, tinha o Deus da colheita, tinha o Deus da chuva, tinha o Deus do sol. E Jonas diz assim: o meu Deus é Senhor da terra e dos mares. Então ele diz assim: poxa, o seu Deus é grande. A gente não conhece, mas ele é grande, porque a gente tem um Deus que cuida de uma coisa só, o seu cuida de tudo, né? E como é que você ousa desobedecer esse Deus? E eles continuam remando e tentando lutar contra a força do vento, mas não tem jeito. E eles chamam Jonas e dizem assim: o que a gente faz com você? O que a gente vai fazer? Nós não queremos sujar nossa mão com sangue inocente. Mas a verdade é que o barco está indo de um lado para o outro, balançando para um lado e outro, e está correndo o risco de todo mundo morrer, porque Jonas desobedece o propósito de Deus. Pessoas marcadas por Deus são pessoas que têm essa consciência, que não pode ir contra a direção de Deus, que não pode fugir da presença de Deus. Porque se elas fazem isso, elas acabam trazendo prejuízo para todo mundo, para si mesmo e para todo mundo que está à sua volta. Elas têm essa clareza. A pessoa que não ouviu falar de Deus ainda, ele vive no mundo como se não existisse Deus. Mas quem conhece a Deus e nega o propósito de Deus, sabe que está negando. Quem conhece a Deus e anda no pecado, sabe que está andando em morte. Sabe. Se você, como eu, já viveu situações assim, você sabe que quando a gente estava no erro, o Espírito Santo trazia para a gente a consciência de que aquele não era o teu lugar. De que aquele não era o propósito de Deus para a sua vida. E você se vê enredado por situações, enrolado em situações que cada dia ficam piores. E o pior que prejudica você, prejudica quem está ao seu lado, teu marido, tua esposa, teus filhos, tua casa. Meu Deus, como eu já vi gente fazer isso com a própria vida. Como eu já vi gente se enrolar numa teia de amargura, de rancor, de intriga, de contenda, e aí vai envolvendo todo mundo, envolve o marido, envolve os filhos, envolve os amigos, envolve a família, envolve todo mundo. Quando você olha, está uma rede de gente estragada, está uma rede de gente quase morrendo, porque alguém resolveu fugir do propósito de Deus. Pessoas marcadas por Deus não negam o plano de Deus na sua vida. Elas sabem, elas têm clareza do senso de urgência que empurra eles para o lugar que Deus está mandando. Mesmo que o coração está pedindo para ir para outro lugar. Mesmo que a cabeça
o pensamento, os sentimentos estão empurrando para outro lugar. A gente sabe que tem que ir para lá. Não conheço ninguém que conheça a Deus, que não seja advertido quando está indo para o lugar errado. Que não seja tocado por Deus, que não apareça alguém. Eu mesmo vivi um tempo em desobediência e toda hora Deus mandava alguém para vir falar comigo. E eu teimei durante algum tempo. Até que isso mesmo que eu estou dizendo foi crescendo, até que eu abri os olhos e resolvi voltar, porque eu não queria morrer. Mas é interessante também que pessoas marcadas por Deus, como Jonas, são pessoas que não fogem da responsabilidade. E estão dispostas a morrer para ressuscitar. Por favor, me entenda bem. Ninguém aqui vai pular no mar. Ninguém aqui vai atentar contra a sua própria vida, não é isso. Mas fazer morrer a sua vontade. Jonas diz assim: me lancem no mar. E lá do mar, num momento de aflição, ele clama a Deus e Deus o responde. E o livra da morte. E o joga de novo na praia. O texto diz que ele é engolido por um peixe. E a Bíblia trabalha, a gente precisa entender como que a Bíblia trabalha. A Bíblia trabalha 3 é número de plenitude. E no tempo pleno, no terceiro dia, no tempo pleno, Jonas é lançado fora, como Jesus ao terceiro dia ressuscita. No tempo pleno, Jonas ressuscita. Pessoas guiadas por Deus estão dispostas a morrer para ressuscitar. A Bíblia diz que quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para ressuscitar tem que morrer. Para poder viver a glória do que Jesus tem proposto para nós, tem que morrer. Tem que fazer morrer a velha carne. Tem que fazer morrer o velho homem, a velha mulher. Tem que desistir de ser Deus. E tem que deixar que Deus seja Deus na sua vida. Porque enquanto Jonas vai para Tarsis, ele se coloca em pé de igualdade com Deus. E diz assim, ele sabe que Deus está mandando ele para Nínive, mas ele vai para Tarsis. Ora, alguém que ousa enfrentar Deus está se sentindo no mesmo nível de Deus. Está se colocando no mesmo lugar de Deus. Toda vez que eu ouso desobedecer a Deus e caminhar num caminho de morte, eu estou dizendo que sou Deus. E não tem jeito, tem que morrer para ressuscitar um homem, uma mulher, transformado. Porque só tem um Deus na terra e Deus não divide a glória dele com ninguém. Pessoas marcadas com Deus desistem da síndrome de Deus. Desistem da mesma síndrome que pegou Lúcifer, que pegou Adão, que pegou Eva. E se deixam tratar, quebrar, morrer para ressuscitar em Deus. E é interessante, esse sujeito aqui é um instrumento, é um sinal visível de que tudo que você precisa é Deus. Porque esse cara, depois dessa história toda, vai de má vontade para Nínive e diz assim, Deus mandou dizer que se vocês vão todos morrer porque vocês estão em pecado. E é interessante que no mesmo dia, o rei da cidade, os ninivitas, todo mundo se converte, se arrepende. Se arrepende. O cara que não queria nada com nada, de repente se transforma num instrumento de Deus e uma cidade inteira é salva. A tua desobediência pode levar alguns com você, mas a tua obediência pode trazer uma multidão com você. Porque há uma notícia no mundo de que o mal é maior do que o bem, mas não é verdade. A Bíblia diz que a maldição acompanha até 4 gerações, mas a bênção até 1000 gerações. Uma vida desarrumada, uma vida longe de Deus pode provocar muito estrago, mas uma vida na presença de Deus, meu Deus, ela pode fazer muita transformação. Ela pode transformar o mundo, pode transformar a cidade, a tua família inteira. Você não tem como medir as consequências de quando você se rende totalmente a Deus.
A cidade de Nínive inteira foi abalada pelo Senhor, foi transformada por conta de que Jonas, mesmo sem querer muito, foi para lá. E o pior é que o cara, depois de quase morrer e ressuscitar, ainda continua com um pouquinho de síndrome de Deus. Porque ele diz assim, tá vendo? É por isso que eu não queria vir para cá. Porque eu sabia que Deus é Deus que se arrepende do mal e que tem misericórdia das pessoas. Quando o povo se converte, Jonas fica invocado. Porque na síndrome de Deus dele, ele era mais justo do que Deus. Ele já tinha julgado e condenado todo mundo. Você e eu, graças a Deus, não fazemos isso, não é verdade? Nunca passou pela sua cabeça assim, se eu pudesse. Já não, né? Não. Jesus, não é? Ninguém fez essa oração, não, né? Manda um raio na cabeça dele, Senhor. Ninguém fez essa oração, né? Não, ninguém, né? Você não faz esse tipo de oração. Meu Deus, o senhor podia, vai ver. Meu Deus é Deus que ama, mas Deus também é Deus de justiça. Quem já ouviu esse negócio? Só que justiça não é justiça no sentido bíblico, é justiça, vai pagar, vai sofrer, vai ver. Né? E aí Deus faz tudo diferente do que a gente imagina, né? Tem hora que, numa cidade pequena como Petrópolis, né? Às vezes as pessoas começam a buscar Deus e todo mundo arregala o olho desse tamanho, mas fulano, porque a misericórdia está disponível para quem procura, para quem precisa e não para quem se acha bom. E aí Deus precisa continuar tratando de Jonas. Sabe o que isso me diz? Que pessoas marcadas por Deus são pessoas ainda imperfeitas. Não são pessoas perfeitas. São pessoas inacabadas. Mas que continuam ouvindo Deus. Quando Jonas se irrita porque Deus salva a cidade. Quando Jonas se irrita porque Deus deixa morrer a plantinha que Deus deixou crescer na cabeça dele que dava sombra. Deus continua falando com ele. Deus continua tratando dele. A Bíblia não conta o final da história, porque termina com a fala de Deus. A Bíblia não diz se Jonas se arrependeu, se Jonas foi quebrantado ou não. Mas não dá para negar que Jonas é um cara que continua ouvindo Deus, mesmo com a dureza de coração dele, mesmo com a dificuldade dele de obedecer, ele é um cara que continua ouvindo Deus. Sabe, querido, você não precisa ser melhor do que ninguém. Se você continuar com seu coração aberto para Deus, Deus vai tratar com você no seu ritmo, na sua condição, dentro da sua linguagem. Deus vai continuar tratando com você. Então, em primeiro lugar, Jonas me ensina de um sujeito que tem, entre aspas, profissão de homem usado por Deus. Profeta. Não é? Mas que ao mesmo tempo precisa se arrepender, precisa se quebrantar, precisa se lançar, ouve Deus e continua sendo tratado por Deus. A segunda pessoa que me vem ao coração e que eu quero falar com ele, sobre ele com vocês, é João Batista. E eu não vou fazer a leitura do texto, mas eu queria só que você acompanhasse comigo. Em Mateus capítulo 3, conta a história de João Batista. João Batista é uma situação diferente de Jonas. Porque João Batista não tem profissão, entre aspas, religiosa. João Batista não tem... Ele era filho de sacerdote. Ele podia até querer ser sacerdote. Mas não é o caso. João Batista é aquele moço que nasceu na igreja. Ele foi consagrado desde o ventre. Primeiro que ele já é fruto de um milagre. Isabel, a velhinha pentecostal, lembra de Isabel? Que enquanto encontra com Maria, sente o Espírito Santo no ventre dela. Eu coloquei a mão na barriga, como se de repente, né? Não tem nada aqui, irmãos. Não tem nada aqui. Maria encontra apesar que a circunferência é maior do que muitas grávidas aqui, né? Não podia medir aí, né, Sabrina? Dá para medir, eu acho que a minha está maior. Mas Maria encontra com Isabel,
Isabel fica cheia do Espírito, dá glória a Deus, dá louvor a Deus. E João Batista é fruto desse milagre. O sujeito é batizado no Espírito Santo no ventre da mãe dele. Consagrado desde o nascimento. João Batista é um moço obediente ao propósito de Deus. Ao contrário de Jonas, ao contrário de Sansão, ao contrário de muitos outros, João Batista de cara obedece. Logo cedo ele começa o ministério profético dele. João Batista é radical em viver a promessa. Deus tinha levantado João Batista para preparar o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que ele é um moço que veste roupa de camelo, de pele de camelo. João Batista não corta o cabelo, porque ele é nazireu. Ele é barbudo. Lá não tinha aquele negócio de tomar banho todo dia igual a gente. Então, é um pouco diferente. Apesar que eu acho que todo mundo daqui toma banho todo dia, né? Mesmo no frio, não é verdade? Eu não posso garantir isso você de João Batista. Entendeu? Um moço magérrimo que vivia de uma dieta perfeita. Tem gente que vive de dieta da sopa, não é? Tem gente que vive de dieta de proteína, não é isso? Tem outros que fazem só de carboidrato. Não dá para fazer dieta de carboidrato, né? Não é? Tem gente que faz dieta só de legumes e não sei o quê. João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. Está aí. Se você quer fazer dieta, está aí uma boa dieta. Gafanhoto deve ter gosto de camarão. Entendeu? Fritinho, agridoce, você joga um salzinho, um mel, deve ficar uma beleza. João Batista vivia desse negócio. E era magérrimo. Radical. Para ele obedecer a Deus era mais de uma atitude do coração. Tocava tudo. Aliás, me permita abrir parênteses. Não dá para dizer que eu estou andando com Jesus e as minhas roupas dizem outra coisa, né, gente? Presta atenção, né? Não dá. Homem e mulher, né? Porque hoje em dia é para os dois lados, né? Não dá. Né? Você não consegue nem adorar Jesus, porque você está tão apertado, né? Que se expressar muito rasga tudo, de tão justo que está o negócio. Não é? Por favor, vigia aí, fecha parêntese. Quer dizer, a vida com Deus precisa tocar o meu exterior. Vidas marcadas com Deus são pessoas assim, que além de ouvir o chamado de Deus, de ser obedientes ao propósito de Deus, a vida delas diz que elas são de Deus. A vida delas exala o perfume de Cristo. Elas são radicais nessa escolha por Jesus. Mesmo que essa escolha os coloque numa situação de adversidade. Mesmo que essa escolha os coloque numa situação de dificuldade. João Batista é morto porque ele denuncia o pecado. João Batista é morto brutalmente, mas Deus honra João Batista de maneira extraordinária. Jesus disse que nunca houve profeta como João Batista. Jesus disse que antes dele, nem depois dele, houve nem haveria profeta como ele. Mas que o menor do reino dos céus é maior do que ele. João Batista também é gente, porque quando ele está preso, ele manda perguntar para Jesus, é o Senhor mesmo ou nós devemos esperar outros? Presta atenção que nenhum desses homens são super-homens, são super-poderosos, não tem esse negócio. É gente como você e eu. O primeiro era profeta. O segundo era crente desde o ventre, cheio do Espírito Santo, mas também obediente a Deus. E o terceiro? Para não me prolongar muito. O terceiro é um moço que a gente não sabe o nome dele. A gente só o conhece como Gerazeno. Está em Lucas capítulo 8, em Marcos capítulo 5 você encontra, em Mateus capítulo 8 também você encontra. É a história de um moço de uma vida muito desorientada. O sujeito era endemoniado, tinha uma legião de demônios nele. Ele vivia perturbado por uma legião de demônios e vivia no cemitério. O homem morava no cemitério, vivia no cemitério, andava acorrentado e todo mundo tinha medo dele na cidade, porque ele tinha uma vida quebrada. Esse você podia imaginar, era o horror em pessoa. E quando Jesus se encontra com ele,
os demônios que estão nele falam para Jesus: por que nós fizemos? O Senhor vinha aqui perturbar a gente. E Jesus expulsa a legião de demônios daquele homem, e ele fica livre. Ele fica livre, ele é liberto dos demônios. Deus o livra de maneira extraordinária. E é interessante, naquele mesmo momento, aquele homem vira para Jesus e diz assim: eu quero seguir o Senhor. Vidas marcadas por Deus são vidas libertas por Deus. São vidas que são salvas por Deus. Muitas delas também não nasceram na igreja, nunca ouviram falar de Jesus, mas no dia que elas se encontram com Jesus, elas têm a vida transformada. E resolvem ser discípulas de Jesus, resolvem ter a sua vida entregue a Jesus, resolvem que aquele homem que os libertou não serviu somente para libertar, tem mais. É muito triste quando a pessoa chega na beira da água e já desiste de andar. É muito triste quando a pessoa se aproxima de Deus, vê o que Deus pode fazer e para por aí, não avança, não segue avançando. Vidas marcadas por Deus querem mais do que a libertação. A libertação já é um milagre, a libertação já é uma bênção, mas quem encontra com Deus de verdade quer mais de Deus. E o homem diz assim: deixa eu seguir o Senhor. Deixa eu andar com o Senhor, eu quero aprender essa nova vida. E a primeira lição de discípulo que ele recebeu foi o seguinte: vai, volta para a sua cidade e fala do que você viveu. Ele não passou pela classe de integração, não fez o TDM, não foi para o Renove, e muito menos se matriculou na escola de maturidade. Nunca foi numa célula. Nunca frequentou um culto, mas ele teve a sua vida marcada por Deus. E a primeira coisa que Jesus mandou ele fazer é: vai e conta o que você viveu. Ele vai e a cidade toda é afetada pela vida dele. Percebe que são três pessoas completamente diferentes. O primeiro profeta, ranzinza. Profeta, mas teimoso. Não é? Ao mesmo tempo que o sujeito é teimoso, tem um coração mole. Vai entender um negócio desse. Tem um coração sensível para Deus. Ao mesmo tempo que ele é aquele sujeito obstinado, ele não tem dificuldade de ouvir a voz de Deus e não tem dificuldade de continuar sendo tratado por Deus. É Jonas. O segundo é o padrão de um homem de Deus. O cara que nasceu na palavra e nunca se desviou dela. O terceiro é um sujeito todo quebrado, miserável, mas que achou graça também em Jesus. É interessante que todos os três ouvem a voz de Deus. É interessante que todos os três são tratados e vivem de acordo com o propósito de Deus. É interessante que todos os três deixam uma marca para além da vida deles. Jonas impactou Nínive, João Batista impactou o mundo da sua época, e o endemoniado virou liberto e pregador do evangelho para todo mundo. Pessoas marcadas por Deus, queridos, são pessoas que naturalmente transcendem, vão além delas mesmas. Sabe por quê? Não é porque elas são alguma coisa, é porque Deus está presente, transbordante na vida delas. É muito oportuno esse convite, vem habitar. É muito oportuno esse chamado para que Deus faça morada na sua vida. Porque quando Deus faz morada em nossa vida, nós somos marcados por Ele. E a nossa vida serve de marco para os outros. Hoje de manhã, eu preguei aqui, nós estamos fazendo na parte da manhã uma série de pregações sobre a reconstrua a sua vida. Hoje foi a terceira pregação. E até o meio da semana já deve estar disponível aí no canal do YouTube. Não é? E hoje a gente falou sobre cura, buscar cura para as feridas emocionais. E o personagem que a gente trabalhou foi João Batista. João Batista era um sujeito marcado por ser usurpador. Mas quando ele é tocado por Deus, Deus muda o nome dele. Não é João Batista, desculpa, coloquei João Batista lá no Antigo Testamento. Jacó, irmãos. Jacó,
Jacó. Mandei João Batista para o Peniel, né? É Jacó. Jacó vai lá para o encontro, tem um encontro com Deus e depois disso ele passa a ser chamado de Israel. Israel é o cara que luta com Deus. Israel é o cara que se encontra com Deus. Israel significa isso. De usurpador àquele que esteve com Deus. Nós somos marcados por tantas coisas. Não é? Somos marcados pela competitividade. Somos marcados por a nossa sociedade é uma sociedade que cultua a aparência. Não é? Somos marcados pelo desejo de crescer, e não há nada de ruim nisso, mas de repente isso se transforma numa coisa de que prosperidade é ter dinheiro, é vestir uma determinada roupa, é ter um determinado produto, consumir algumas coisas. Somos marcados às vezes por ressentimentos, somos marcados por desconfianças, somos marcados por raízes de amargura, somos marcados por descontinuidade. Começa um monte de coisa e não consegue terminar. Está sempre no meio, está sempre parando, está sempre desistindo. Somos marcados, às vezes, pela maledicência. O propósito de Deus é que nós sejamos marcados por Ele. Que a nossa vida, seja ela qual for, seja você profeta, intercessor, pastor, ministro de louvor, como Jonas. Seja você nascido na igreja, consagrado desde o ventre. Seja você alguém que vem do mundo quebrado, destruído. A restauração de Deus para a sua vida. E há propósito de Deus para você. Assim como Jonas, João Batista e o Gezareno encontra com Jesus e tem a vida marcada por Deus, eu e você podemos ter a nossa vida marcada por Deus. Porque é só quando a nossa vida está marcada por Deus que ela se enche da plenitude de Deus. Eu queria te convidar a ficar em pé. Coloque-se em pé. Nós vamos nos preparar para tomar a Santa Ceia. E a gente vive num tempo em que as pessoas são marcadas por tantas coisas. E às vezes a experiência com Deus passa a ser mais uma coisa. Enquanto na verdade o plano de Deus é que Ele seja tudo em nós. Enquanto nós cantarmos, eu queria te convidar a vir ao altar. Seja você profeta, intercessor, ministro de louvor, pastor. Seja você nascido na igreja, ou você que entrou aqui hoje pela primeira vez. Se você quiser ter a sua vida marcada com Deus, eu queria orar por você hoje. Se você quer ter a sua vida transformada por Deus, eu queria orar por você hoje. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, realiza em nós hoje o teu plano, Senhor. Realiza em nós hoje o teu propósito, Senhor. E o Senhor sabe para quem o Senhor está falando. Confirma aos corações o teu propósito. Em nome de Jesus. Aos que querem ser marcados por Deus, eu quero te convidar a vir ao altar para que eu possa orar por você. Sai do seu lugar e vem ao altar do Senhor. Vem, sai do seu lugar. Pode vir. Você que está na galeria também pode vir. E na medida que você chega no altar, você pode se render. Venha, querido.